Olá, boa noite a todos, a todas, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Passando para trazer uma palavra do Senhor Deus, aonde nós iremos estar estudando, não é? Falando a respeito da verdade. Conhecereis, não é? A verdade. A pergunta é: o que seria a verdade para muitos de nós? Não é? Existe um texto no Evangelho de João que diz assim, Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, por isso que o tema desta palavra nessa noite, não é a verdade que você precisa conhecer sobre o pecado. Muitos têm uma Bíblia nas suas mãos, não é? E eles conhecem algumas verdades. Há muitas que são ignoradas. Então, nós iremos estar tratando aqui por várias vezes, não é? Vai estar sempre chegando, não é? Aí no YouTube vou estar sempre gravando sobre a verdade sobre cada, não é, coisa na Bíblia que você precisa conhecer e que talvez não lhe contaram. Então hoje nós vamos conhecer a verdade sobre o pecado. Por que precisamos saber disso? Porque muitos brincam com o pecado, não é? E acham que isso não vai trazer nem um resultado, não é? Quem sabe destrutivo à sua vida. E isso é uma verdade que você precisa saber, não é, a respeito dessa camuflagem que o diabo faz com o ser humano, levando a gente a pecar e achar que não vamos colher as consequências. Por isso que comecei por esse texto que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O interessante é que um dia, não é, alguém perguntou para Jesus algo bem interessante que eu queria, não é, entender aqui com vocês no mesmo Evangelho de João. Está falando de Pilatos. Pilatos chegou para Jesus Cristo e perguntou assim, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? É uma pergunta muito, não é, que ecoa em grita em nossos ouvidos e em nossa mente. O que é a verdade para muitas pessoas? Tem gente que diz assim, não sei se você já ouviu, mas com certeza, tem gente que diz assim: eu digo a verdade. Eu só digo tudo que é verdade. Uma coisa é eu dizer a verdade, ou até ser verdadeiro, não é, com aquilo que digo. Mas uma outra coisa é eu viver essa verdade ou submeter-me a ela. E ele perguntou aqui, perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isso, então voltou aos judeus, ele disse: eu não achei crime algum. Está falando de Jesus Cristo. Mas o que é a verdade? Você conhece a verdade? Que bom. Graças a Deus. Você conhece mesmo essa verdade? Louvado seja Deus. Porque o nosso Deus, ele não engana nenhum dos seus filhos. Deus, ele tem sempre realmente mostrado, direcionado o ser humano em toda a verdade. Ele também diz em João 16, quando o Consolador vier, nos guiaria em toda a verdade. Então Deus, ele não tem nenhum propósito, não é? Deus não tem nenhuma intenção, jamais, nunca foi plano de Deus que eu fique, não é, sem conhecer essa verdade. Lembrando que nós vamos falar aqui, o título do sermão, repito, a verdade sobre o pecado. O que é o pecado? O que ele nos traz? O que ele nos causa? Para sabermos disso, para entrarmos fundo nisso, precisamos ir ao livro de Gênesis, capítulo, não é? Vou começar pelo capítulo 2, verso 15, que diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha que coisa bonita, a Bíblia começa nos dizendo que quando Deus, não é, criou o homem e a sua esposa, ele agora faz uma morada para eles que é dado o nome de Jardim do Éden, o paraíso de Deus. E esse lá seria conforme, não é, a obediência do homem aos reclamos de Deus, esse lá, esse jardim, seria ali a sua morada, não é, eterna, se ele assim obedece. Porque quando Lúcifer caiu, não é, com os milhões de anjos que ele conseguiu enganar ali no céu, através do pecado, não é? Quando ele peca, se rebela, engana, não é? Os anjos, ele
foi expulso para essa terra. Então o Deus Pai, com o Deus Filho e o Senhor Deus Espírito Santo têm um imenso desejo criador em seu coração e eles criam, não é? Ele resolve povoar, não é, o mundo, a terra com os seres humanos que ele chamaria de sua imagem e semelhança, criou o humano, não é? E que tinha uma condição. E o propósito de Deus era que o homem fosse, não é, semelhante aos anjos, não caídos, não é? Mas tinha uma condição para que isso acontecesse, para que isso permanecesse. Era o homem obedecer aos princípios de Deus. E Deus também decidiu que colocaria, não é, o homem sobre as suas provas. Que prova seria essa? Deus plantou no meio daquele jardim, não é, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore também da vida, é claro. De todas as árvores do jardim, o homem teria livre acesso e poderia comer livremente. Porém, aquela que era a árvore da prova, não é? Da prova do homem, ele não deveria tocá-la. Se ele fosse fiel, então sim, viveria uma vida semelhante à vida dos anjos, não é? Ou seja, uma vida impecável, sem nenhum problema com o pecado. Até que um dia, não é? Satanás, na forma da serpente, apareceu naquele jardim. Mas eu queria ler um texto com vocês no livro de Provérbios, para você ter uma noção do que é o pecado. Porque foi isso que aconteceu com os nossos primeiros pais. No capítulo 14 de Provérbios, na Bíblia, nova tradução na linguagem de hoje, o texto diz assim no verso 34. A justiça engrandece um povo, está dizendo aqui, mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação, para qualquer povo. O pecado desgraçou, não é, com o Adão e a sua esposa, porque foi isso que aconteceu. Satanás incorpora numa serpente e ele diz, é assim que Deus disse, não coma daquela árvore, porque no dia que comer, certamente morrerá. Deus deu ao homem o livre, não é? O livre arbítrio para que ele decidisse se continuaria a viver, se queria viver ou se escolheria a morte. O homem influenciado por sua mulher vai e come daquele fruto que Deus havia proibido, não é? E quando a mulher primeiro come, não é? Ela percebe que realmente não morreu. Então dá para o seu esposo que também come, mas quando come, aí onde começa a acontecer aquilo que eles não gostariam. Por exemplo, quando vamos aqui no capítulo 3, no verso 13, se você der uma olhada, o homem come e Deus aparece ali. A primeira reação do homem é fugir de Deus e se esconder. Deus vem e procura por ele. E Deus começa perguntando o que foi que aconteceu para que o homem tivesse se escondendo. É assim que o pecado leva a gente a fazer. Deus diz no verso 13, porque ele sai confessando, começa ali agora um processo de acusação, Adão diz que foi a mulher diz que foi a serpente, mas foi a decisão de ambos. Porque a serpente não pegou o fruto e colocou na boca de ninguém a pulso. Não é? É isso que temos que entender. Disse o Senhor, verso 13 do capítulo 3 de Gênesis. Disse o Senhor, Deus à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou. É claro que, e eu comi, diz aqui o texto. Quando Deus perguntou para o Adão, quem te disse que estava nu? Comesse por acaso do fruto que eu não te ordenei a comer? E ele disse, a mulher me deu e eu comi, a mulher que tu me deste. Olha o que ele está dizendo. Deus pergunta para a mulher, o que é isso que você fez? Já imaginou Deus perguntando isso, não é? Já imaginou essa pergunta um dia? Ela será feita novamente, não é? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando hoje? Deus está perguntando para Eva, perguntou essa pergunta para Eva. O que é que você fez? O que é isso que você fez? A Eva não tinha noção do que ela tinha feito. Eva tinha acabado com a sua, não é, morada, destruído o seu lar.
destruído, não é? As vestimentas de luz que ela tinha de Deus. Eva tinha destruído, não é? Com a vida do seu marido. Eva tinha levado seu esposo a ficar contra Deus, a desrespeitar Deus. Porque foi ela quem levou aquele fruto e deu para o seu esposo. E Deus pergunta para ela: disse o Senhor, Deus, à mulher, o que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O diabo me enganou e eu comi. Já imaginou? Quantas esposas talvez tá fazendo aquilo que Eva está fazendo hoje? Eva comeu de um fruto que era proibido a ela. Existem muitas coisas que é proibido, não é? Dentro do nosso relacionamento, mas que um dos cônjuges estão a tocar. E Deus pergunta para muitos que estão destruindo os seus próprios lares, os seus próprios casamentos, suas próprias famílias. O que é isso que tu está fazendo? O que é isso que tu fizeste? Tá? O que é isso? A Eva foi clara, ela disse, a serpente me enganou. Houve o engano. Mas Deus tinha advertido. Aí eu quero voltar com você ao texto de Provérbios que diz 14, versículo 34. A justiça, se ela tem se mantido justa, teria preservado o seu lar, suas vestimentas sagradas de luz, a sua salvação, a sua eternidade, daquela obediência dependeria. Imagina Satanás ali agora rindo, não é? De tudo aquilo que aconteceria. Porque ali o diabo estava tomando das mãos do Adão todo aquele poder que Deus havia dado a ele. Agora, isso é dado a Satanás. Ele próprio diz isso no capítulo 4 de Mateus, quando ele, na tentação, não é, no deserto, quando ele está tentando Jesus, ele oferece, não é, mostra a glória desse mundo, as riquezas e os seus reinos, e ele disse, tudo isso me foi entregue. Quem que entregou isso ao diabo? Adão, quando pecou. Mas quando Jesus vem e morre na cruz do Calvário, então Jesus resgata de volta, toma de volta, porque ele não a pecou. Então o diabo perdeu, não é? Novamente, ele agora perde a batalha para Cristo e ele tem que devolver, não é, ao Criador aquilo que é dele por direito. E um dia será devolvido à raça humana novamente. Mas a pergunta ecoa. A pergunta continua pelos séculos dos séculos, pelas gerações das gerações e no meio das nações. O que é isso que você fez? O que é isso que você está fazendo, transgredindo, não é? A lei de Deus, passando por cima do que ele proibiu, não é? Querido, o pecado, quando a gente transgride ali, não é, a lei de Deus, quando a gente, não é, com a nossa própria inclinação pecaminosa, damos ouvido ao diabo, porque a Eva disse, a serpente me enganou. Se você vai lá no Apocalipse 12, a serpente é Satanás. A serpente antiga, chama lá, não é? Então, essa serpente enganou Eva, levou Eva a desobedecer, destruiu a vida da Eva e mandou ela agora destruir a vida do seu marido. E sabe o que acontece mais da frente? Não parou por aí. Olha o que acontece. O Senhor Deus está dizendo no capítulo 3, verso 23. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora formado. Agora, uma outra coisa terrível acontece aqui. Adão e Eva, Deus pega o Adão e a Eva e diz, vocês não poderão mais continuar neste lar. Aquele lugar não poderia mais servir de morada para aqueles transgressores. E é assim que tem acontecido. Quando uma família peca contra os princípios de Deus, quantas vezes, por exemplo, um dos cônjuges, quando se traem uns aos outros, alguém tem que ir embora daquele lar. Neste momento, talvez Deus esteja falando, não é? Talvez para uma Eva que perdeu o seu lar, não é? Perdeu a convivência com seu esposo, com seus filhos, e está aí desprezada, abandonada, distante do convívio da família, porque foi diretamente de encontro àquilo que Deus estava dizendo que não fizesse. O que é isso que você fez?
E a mente de ambos, tanto talvez Deus esteja falando para algum homem que está aí com a dor no seu coração, coberto de lágrima, não é? Porque também está fora, perdeu o seu lar, perdeu a sua família, porque também passou por cima daquilo que Deus havia proibido. Primeira consequência, o homem, não é, iria agora ter que lidar com o sofrimento, matar um cordeiro. O homem teria também que agora comer do suor do seu rosto. A vida não seria mais fácil para ninguém dali para frente. Dali para frente, a dor, o sofrimento, a morte, o envelhecimento, a tristeza, a angústia, a desgraça faria parte, seria companheira, não é, do homem e da mulher que havia pecado. Mas sabe quem escolheu tudo isso? Eles. O texto de Provérbio diz: a justiça engrandece uma nação. Se o Adão tivesse permanecido justo aquilo que Deus mandou, se a Eva tivesse dito não à serpente, não é? Então ela seria engrandecida, Deus teria sido honrado e ela tinha permanecido no seu lar eterno, ela teria continuado com as suas vestimentas de luz, não é? E o Adão não tinha sido exposto com a sua esposa ao sofrimento e hoje a humanidade inteira. A mulher iria agora passar a ser submissa ao marido interno, não é? Ela agora seria sujeita, não é? Ela agora iria dar aos seus filhos, ter seus filhos à base de dor. E o Adão ia sustentar os seus filhos à base de sofrimento. E enfrentar depois, no fim de tudo isso, a morte. E então? E hoje eu pergunto, o que Deus diz se cumpre ou não se cumpre? Querido, pensa bem. Existe um texto no Espírito de Profecia, no livro Mensagem Escolhida, volume 2. O texto diz aqui, volume 2, página 377, para você ter uma noção do que é o pecado. Diz aqui o texto: o pecado é um desorganizador. O pecado desorganizou a vida e a eternidade do Adão. Desorganizou a sua família. E ainda por cima de tudo, não é? Trouxe, não é? A maior tristeza que foi de perder o seu lar. Ele foi expulso do seu lar. Então aqui está dizendo, é um desorganizador. Onde quer que ele seja nutrido? No coração, na família, na igreja. Então, quando a gente nutre no coração, no pensamento, na família, na igreja, ele vai trazer desorganização àquela família, desarmonia, vai trazer desgraça, complicação, dificuldade no laço familiar. E ainda diz mais aqui, e depois de tudo isso, está dizendo aqui o texto, a desordem, luta, tudo isso iria trazer. Aconteceu isso ou não aconteceu? Adão, depois, viu um irmão matar o outro. Olha o que foi que o pecado trouxe. E imagina, o Adão tinha um psicológico muito forte, porque ele sabia, imagina, ele viveu 900 e tantos anos, não é? Imagina quantas desgraças o Adão não viu, quantas mortes. E aí? E ele sabia que o cúmplice de tudo aquilo era ele. Mas sabe, querido, de uma outra coisa? Lá, dentro do jardim do Éden, um cordeiro foi morto. Precisamos entender isso. Deus proveu veste de cordeiro para Adão e sua esposa, dizendo para ele que alguém maior do que o pecado, maior do que todos os homens, venceria por ele. E um dia ele pisaria novamente dentro daquele jardim. Deus fez vestimenta de pele de cordeiro para ele. Já explico mais isso. Então trará desordem, luta, discordância, inimizade, inveja, ciúmes, porque o inimigo do homem e de Deus tem o domínio da mente. Seja, porém, amada a verdade introduzida no viver. Da mesma maneira que defendida, esse homem, está dizendo aqui, ou mulher, odiará o pecado e será um vivo representante de Jesus Cristo perante os mundos. O bom de tudo isso
é que nós hoje sabemos e conhecemos, você está sabendo, a realidade, a verdade sobre as consequências do pecado. Sabe qual foi a consequência do pecado para Adão e Eva? Perdeu o paraíso, perdeu a vestimenta que Deus, de luz que Deus tinha colocado sobre eles, viu sua família ser devassada, um irmão matar o outro, não é? Ter que ser mandado embora dali de perto, isso é tudo que o pecado, não é, faz. Então você precisa, e você soube, você que está ouvindo esta palavra nesse momento, isso são as consequências de uma vida de pecado e de desobediência a Deus. Pense nisso. Você precisa conhecer a verdade sobre o pecado que talvez, não é, sobre a desobediência a Deus que talvez não te contaram. O pecado traz consequências trágicas. Sabe o que está acontecendo aí no mundo? Consequência do pecado. Consequência de desobediência a Deus. A fome que existe no mundo? Consequência do pecado. Tudo que existe de desgraça nesse mundo é consequência dos nossos pecados. Mas saiba de uma coisa, um cordeiro foi morto. Temos uma esperança. Se cremos na palavra de Deus, Deus vai trazer vitória a cada um de nós, para cada um de nós. Eu quero ler com vocês um texto que se encontra no livro de Salmos 147, quero encerrar com esse texto. Verso 11 diz assim, olha o que está escrito aqui. Agrada-se o Senhor dos que temem e dos que esperam na sua misericórdia. Deus se agrada daqueles que o temem e aguardam a sua misericórdia. Olha que coisa poderosa. E ainda diz mais o verso 12. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Verso 13. Pois ele reforçou as tuas trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Louvado seja Deus por isso. Então temos promessa de que se aceitarmos o sacrifício do Cordeiro, não é? A providência do Cordeiro para cada um de nós, o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo mal. Então, louvemos a Deus, esperemos na sua misericórdia, porque ele proveu tranca para as portas de Jerusalém. Jerusalém aqui é símbolo da igreja de Deus, não é? E do povo de Deus. Louvemos a Deus por tudo que acontece e pela nossa redenção. Amém? Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, não é? Nesse nome vermelho, mantenha ativado o sininho e você vai saber quando chegar as mensagens do Senhor. Eu acredito que toda semana vai chegar uma mensagem, eu acredito que lá no final da semana ainda chegará outra. Lembre-se, nós iremos estar estudando esta série. Conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Hoje nós estudamos a verdade sobre o pecado. O que é que ela, não é, causa em nossa vida. Então foi isso que aprendemos hoje. Que Deus te abençoe. Fica na paz e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.